Você já ouviu falar de um autor chamado Martins Pena? Não? Então cuidado, ele pode cair no seu vestibular. E eu vou te explicar. Chega mais! Muito bem, pessoal. Romantismo no Brasil vai se desenvolver em 3 formas literárias, dos 3 gêneros, tá ligado? Tem o romantismo na prosa narrativa, que são os romances românticos, tem o romantismo na poesia lírica, primeira geração, segunda e terceira geração, e tem o romantismo do teatro, que muita gente esquece, mas que pode cair em seu vestibular. O romantismo no campo do teatro é a primeira forma de manifestação teatral no Brasil. Por quê? Porque se a gente volta ao passado, naquela época do quentismo, século XVI, do qual se destaca José de Anchieta, com suas peças com objetivo catequético, você vai ver que aquelas peças não eram feitas com objetivo artístico. Eles tinham um fim religioso. E também não era algo profissional, né? Porque não eram atores que estavam ali envolvidos naquelas peças. Eram, na verdade, índios que eram motivados a participar com o intuito simplesmente de aprender a fé católica. Ou seja, não tinha função artística, não eram atores, não era profissional. A gente só vai ter possibilidade de desenvolver um teatro profissional no Brasil a partir do século XIX. Quais são os fatores que vão contribuir para que esse teatro possa se desenvolver? Primeira coisa, começo do século XIX ocorre o período joanino. Você sabe que esse período joanino é o período em que várias pessoas da corte portuguesa vêm viver aqui no Brasil. O rei, por exemplo, vem viver aqui no Brasil. Todos os seus súditos, todos os seus súditos, não é súbito não, súditos, vêm viver aqui também. E aí então, isso vai criar uma efervescência cultural no Rio de Janeiro, possibilitando a vinda de companhias teatrais para se apresentar aqui no Brasil. Com a independência do Brasil, essas companhias teatrais que se apresentavam aqui vão ficando de lado. Por quê? Porque o homem brasileiro, agora num país independente, vai tentar buscar uma produção independente, nacional, que tenha a nossa identidade. E aí então, a partir de 1836, surge o teatro no romantismo brasileiro. A primeira peça do nosso teatro, pessoal, que é uma peça escrita por um autor do romantismo com temática brasileira, é uma peça chamada Antônio José ou O Poeta e a Inquisição. E quem produziu essa peça foi o mesmo autor que inaugurou a poesia romântica no Brasil, que foi Gonçalves de Magalhães. Quais as qualidades desse teatro? Pessoal, o teatro romântico ele segue os mesmos parâmetros da poesia e do romance. É um teatro sentimental, de temáticas amorosas, que tem uma pitada de humor, personagens idealizados e aquele eventual final feliz, que era justamente o que atraía o público ao teatro, porque eram peças muito aprazíveis, muito simples de se entender e carregadas de humor. Por mais que inúmeros autores do nosso teatro tenham se destacado, por mais que vários autores da nossa poesia e autores do nosso romance tenham se destacado no teatro também, ou seja, até tido experiências, vou dar exemplo a vocês. Gonçalves Dias, que é o grande nome da poesia romântica do Brasil, da primeira geração, ele escreveu peças teatrais. Por exemplo, ele tem uma peça chamada Leonor de Mendonça, e é um drama, ou seja, uma peça classificada como tragédia dentro da produção romântica. Aí, só ele? Não. O Álvares de Azevedo teve experiências, Castro Alves teve experiências. Castro Alves escreveu uma peça chamada Gonzaga e a Revolução de Minas, fazendo uma homenagem a Tomás Antônio Gonzaga, que esteve envolvido com a Inconfidência Mineira. Uma obra histórica, certo? O Álvares de Azevedo escreveu Macário, aquela obra satânica, de aspecto macabro. Ou seja, eles tiveram experiências no teatro. O Joaquim Manuel de Macedo, o José de Alencar, inclusive escreveu uma das peças mais populares do período, O Demônio Familiar. Então, esses são autores da prosa, da poesia, do romantismo, que também enveredaram pelo lado teatral. No entanto, quando a gente fala de teatro romântico no Brasil, o maior nome do século XIX desse teatro do romantismo, a gente esquece esses autores da poesia e da prosa. Por quê? Cada coisa em seu lugar. Os autores da poesia serão destaques na poesia. Os autores da prosa, do romance romântico, serão destaques no romance. E no teatro nós teremos um grande nome. O carinha chamado Martins Pena. Martins Pena é considerado o pai do teatro no Brasil. Por quê? Porque o valor que ele tem para o teatro romântico brasileiro é o mesmo valor que o José de Alencar tem para o romance. Ele é o autor das primeiras peças teatrais de qualidade do Brasil. Peças teatrais que retratam o Rio de Janeiro
do século XIX. Inclusive, alguns historiadores chegam a dizer o seguinte: se a gente perdesse todos os documentos históricos do Rio de Janeiro do século XIX e sobrassem apenas as peças de Martins Pena, nós teríamos conteúdo suficiente para entender como foi o Rio de Janeiro do século XIX. Fantástico isso aí, não é? Ó, quais são as coisas que vocês devem lembrar do Martins Pena? Martins Pena era um ótimo comediógrafo, ou seja, ele era um autor de comédias. Dentro do romantismo, nós tivemos todos os tipos de produções de peças em prosa. Nós tivemos tragédias, nós tivemos comédias, mas predomina a comédia. Aí você diz, por que, professor, predomina a comédia? Porque o público da época era um público muito leigo. Então a comédia era um tipo de texto mais fácil de ser absorvido. Até porque, pessoal, para ir ao teatro não precisa ter formação, entendeu? Para ler a poesia tinha a condição de saber ler. Para ler o romance tinha a condição de saber ler. Mas para ir ao teatro podia ir qualquer pessoa. Então, diante disso, o teatro tinha que ser mais simples, mais fácil de ser absorvido, até porque estamos falando de uma sociedade brasileira do século XIX, não é isso? Ou seja, estávamos em processo de busca pela identidade nacional. Martins Pena é um grande comediógrafo que retrata o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que ele retrata é o Rio de Janeiro, às vezes urbano e às vezes rural. Ele tem peças dos dois estilos. Ele produziu peças urbanas e também produziu peças rurais. As que predominam são as peças urbanas. Por quê? Porque ele apresentava justamente no Rio de Janeiro daquela época. E a sociedade buscava justamente ver os seus costumes nas peças dele, certo? Naquela época, no Rio de Janeiro, foi inaugurado o primeiro teatro do Brasil, que é o Teatro Nacional, e tinha um ator daquela época que era muito amigo do Martins Pena, chamado João Caetano. João Caetano era dono do teatro e da Companhia Dramática Nacional, a principal companhia de teatro do Brasil, e o Martins Pena escrevia as peças para essa companhia. E aí, por isso, ele ficou muito famoso. Quais são os traços da obra dele? Eram peças carregadas de humor, de enredo sentimental, com reviravoltas ao longo do texto e final feliz. Qualquer semelhança com as novelas da Globo não é mera coincidência, porque a pegada é a mesma, tá certo, pessoal? Enredos estudantis, briguinhas de relacionamentos, namorados, com aquele típico final feliz, ok? As obras dele tinham um certo caráter moralizante. Por quê? Porque ele criava os seus personagens baseados em personagens da sociedade carioca. Ou seja, ele criava personagens caricaturais. Ele pegava os defeitos de alguns personagens da sociedade e exagerava em suas obras. Por exemplo, a velha beata era muito velha, muito beata. A mocinha recatada era muito recatada. O malandro carioca era muito, muito malandro. O político corrupto era muito corrupto. Então, ele exagerava nessas qualidades, é aquilo que chamamos de personagem caricatural, com o intuito de, por meio do humor, do exagero, da expressividade, criticar esses aspectos da realidade social do Rio de Janeiro do século XIX, tá certo? Professor, e qual a grande peça dele? A peça mais famosa dele, das mais de 20 que ele produziu, é uma peça chamada O Noviço. O Noviço é a peça mais importante dele, mas temos outras como Quem Casa Quer Casa, nós temos Juiz de Paz na Roça, inúmeras obras do autor, que é o maior nome do teatro romântico brasileiro. Não esqueçam, o pai do teatro no Brasil. As primeiras peças produzidas com qualidade profissional do Rio de Janeiro do século XIX são de Martins Pena, grande autor do nosso romantismo no campo do teatro, ok? Vocês gostaram do vídeo? Se gostou, ajuda aí o professor, curte aqui, compartilha em suas redes sociais, se inscreva em nosso canal. Valeu, tchau!